A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos, de novo com você aqui, Futebol em Rede, entrevista. E hoje o entrevistado, para variar, é um jogador que tem muita história para contar, ex-jogador, jogou em time grande, jogador de grande, mas de grande qualidade. E a gente sempre fala isso, né? Dizem que eu sou saudosista. Mas se esses caras que a gente andou entrevistando aqui jogassem hoje, meu Deus do céu, era Real Madrid, Barcelona, Bayern, eu vou falar para você, é claro, respeitando as diferenças de tempo, inclusive. Mas, meu caro Fábio Seródio, o nosso batalhou tanto para trazer esse ponteiro para a gente, ele já está aí no vídeo. Quem é esse senhor de barba, bonito? Só eu que fico velho, Seródio. É verdade. Esse é o senhor Paulo Egídio Bertolazzi, que vai completar 57 anos, né, Paulo? Agora, Isso. no começo de fevereiro, nasceu na cidade de Pradópolis, mas não tem nada a ver com o Flávio Prado. Ele era um ponta esquerda baixinho, muito habilidoso, que fez uma linda carreira. Jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, Ponte Preta, Corinthians, Vasco da Gama. Jogou em Portugal, Atlético Mineiro. E fez muita história no Grêmio, inclusive com os títulos do Grêmio. O Grêmio que tem mania de descobrir ponta esquerda. Esse daí eles importaram, era daqui de São Paulo, viu, Quartarolo? Pode fazer a primeira pergunta para ele. Eu lembro do Paulo Egídio, a gente conversou muito, enquanto o Fábio Seródio, que vai pagar a caixinha, chegava atrasado. Mas tudo bem, Fábio. Depois você deposita lá que a gente manda para os meninos que estão precisando aí. Tá. Não reclama que não sabemos se deu certo ainda. Mas Opa, calma, bem. É verdade. Deixa eu bater na mesa. Você já sentiu, né, Paulo, que aqui é um programa bastante descontraído, mais para a gente conversar, contar histórias do futebol, rememorar e mostrar também, evidenciar o que muita gente boa fez. Não só no campo, mas também para o esporte. Você é um cara que fazia bem para o esporte. E eu, não é que sou velho, não, né? É que era criancinha ainda. Eu vi você começar no Botafogo, depois vi você jogar no Corinthians, entrevistei muito o Paulo Egídio. Um dia ele foi na rádio, lá os caras falaram, o Paulo Egídio tá chegando. Eu falei, o governador? Falou, não, é o jogador. Eu falei, então pode pôr tapete vermelho que esse merece, o outro nem tanto. Paulo Egídio, que bom te ver, rapaz. Realmente você tá bem, tá bonito. Boa sorte para você. Se cuida que a pandemia tá aí. Mas a gente falava até agora há pouco, enquanto esperávamos alguém que atrasou, e você lembrava muito o Zé Sérgio, que você era um ponta que jogava na esquerda, mas, se eu não me engano, você era destro, é isso? Com certeza. O primeiro, um prazer falar com vocês, né? É sempre bom a gente rever amigos que há muito tempo a gente não via, né? Você foi testemunho ocular do meu início de carreira, né? Aí em São Paulo, principalmente no Corinthians, né? Então é muito bacana mesmo, né? E eu tinha esse estilo do Zé Sérgio, né? E como nós conversamos aqui em off, antes do Seródio aparecer, né? Até hoje eu danço. Nós conversamos, eu lembro que quando eu fui para o Corinthians, a revista Placar, que na época tinha uma tiragem muito grande, né? Era a maior revista de esporte, do futebol, né? Do estado, do Brasil, fizeram uma matéria comigo. Eles me levaram até a casa do Zé Sérgio, nós fotografaram a gente lá, ele com a camisa do São Paulo, ele com a camisa do Corinthians, e depois no placar o João Paulo deu os pitacos, né? O que era forte num, o que era o ponto fraco em outro, enfim. Então nós tínhamos o mesmo estilo, né? E o Zé Sérgio, ele é um pouco mais velho que eu, e eu sempre gostei. Eu sempre sempre vi ele jogar e eu gostava do futebol dele. Era um ídolo meu. Era um cara que eu visava, assim, que eu via muito jogar e eu gostava muito do Zé Sérgio. Bom, deixa eu fazer um esclarecimento. Primeiro, cometi um erro. O Paulo Egídio também jogou na seleção brasileira, né? A seleção brasileira do Paulo Roberto Falcão, que parece que interessa um pouquinho, parece que entende um pouquinho do assunto. Você falou do Zé Sérgio, Paulo Egídio. O Zé Sérgio também começou no Corinthians, só que lá ele apenas participava dos treinos. E ainda a respeito do Paulo Egídio, um outro detalhe que eu esqueci de falar, viu, Quartarolo? Que ele também foi secretário de esportes numa cidade aqui do interior de São Paulo. E, além disso, parece que ele tem uma cadeia de supermercado. Como que chama? Pão de açúcar, Paulo Sérgio? Extra. Rapaz, Extra. Olha, você sabe que eu já tentei de tudo quando eu parei de jogar futebol, né? Eu tive... Meu primeiro empreendimento foi uma papelaria, né? Mas eu nunca fui muito bom para negócio, não, sabe? Depois da papelaria, eu fui para o supermercado. E até na época a ESPN fez uma reportagem comigo nesse supermercado. Na época a ESPN estava começando, né? Essas TV a cabo aí aparecerem.
e eu tive supermercado. E agora, recentemente, antes de fazer um programa que eu tinha lá em Joinville, programa de esporte, eu tive aqui na minha região, eu estou falando aqui, gente, ó, de Dumont, interior de São Paulo, né? Dumont é uma cidadezinha bem próxima a Ribeirão Preto, né? Eu digo assim, é um bairro, é um município, mas eu digo que é um bairro de Ribeirão Preto, é muito perto, né? E aqui a minha região o forte é cana-de-açúcar, né? Amendoim e cana-de-açúcar. E também a linguiça. A linguiça nossa aqui ela é muito boa. Nós temos aqui uns 5, 6 açougues aqui, que faz uma média de 1.500 quilos dia de linguiça. A linguiça caseira artesanal, né? E eu também tive um açougue e saí recentemente, né? Deixei lá para meus primos lá, Márcio e o Mané tocarem lá, né? Então eu tentei alguma coisa, mas eu acho que eu não sou muito bom para comércio, não. Não. Antes o Quartarolo fazer a próxima pergunta. Craque a linguiceiro, aí também não dá. O Quartarolo falou que viu o início da sua carreira. Paulo Egídio, não se impressione que ele também viu o início da rainha Elizabeth. Pode fazer a pergunta. Ele fica me sacaneando, mas esses cabelos brancos aqui tem história. Mas tem história. Opa, como tem, Quartarolo? Rapaz, meu Deus do céu. Era legal aquela época, né, Paulo? Porque a gente convivia com vocês muito mais proximamente, e eu vi uma homenagem que o Romário fez hoje para o Tino Marcos, que eu achei muito bonita, emocionante, falou assim, esse cara participou de muitas coisas da minha vida, porque hoje o jogador está mais distante, né? E na época a gente era mais próximos de vocês, e de repente, eu trabalho com o Zete, por exemplo, lá na Play, e o próprio César Sampaio, o Cafu, esses caras, grandes nomes, como você, né? E esses caras hoje são amigos da gente. Por quê? Porque a gente tinha muita proximidade. Então, vocês acompanhavam a nossa carreira, de certo modo, e nós acompanhávamos a de vocês. Ou seja, você é do tempo. Hoje, se eu vou dar uma palestra e falo isso, tem estudante que olha para mim e fala que eu estou mentindo. Mas eu, Seródio também, nós somos da época que a gente entrava no vestiário, jogador pelado e a gente entrevistando, né, Paulo Egídio? E você sabe, eu vou dizer uma coisa bem, assim, bem sincera para vocês. Eu fico vendo hoje essas off-tube que fala, né? Não sei como é que tem o termo, né? Aquilo que você faz pela televisão. Eu sinto saudade, cara. Eu, sinceramente, eu acho que perdeu um pouco a magia o futebol, né? Eu sinto falta de você entrar no campo com o microfone, entrevistar a gente, pegar na saída, não ter essa frescura aí de passagem, não ter essa frescura de você ir lá na sala de entrevista, escolhe um só, o outro não fala. Eu, sinceramente, eu não sou muito adepto a essas frescuras, não. As coisas mudam, a gente tem que aceitar as mudanças, né? Mas eu sinto saudade daquela época, sinto saudade mesmo, né? De pegar as pessoas ali na saída do túnel, entrevistar, e assim, eu sinceramente eu tenho um pouco de saudade. As transmissões eram feitas diretamente do campo, né? Agora com essa pandemia, né? Piorou ainda mais. Agora sim que não se fazem mais nada do campo, né? Tudo em estúdio, né? Então, assim, piorou ainda mais. Mas o Quartarolo, eu realmente sinto muito saudade dessa época aí. Eu também. Hoje está muito frio, né, Serotti? Hoje não tem mais graça, mas também vou fazer o quê? O mundo muda. Alguns estão felizes com a pandemia porque tiraram o repórter de campo. Tinha empresa aí que achava que aquelas pessoinhas que ficavam atrás do gol atrapalhavam a imagem. Mas tudo bem, isso faz parte. Acho que a gente não atrapalhava tanto porque era uma época que o Brasil ganhava mais. Eu também. O Paulo Egídio, ele tem um histórico de títulos no Grêmio, mas, para mim, ele foi bicampeão paulista pelo Corinthians, porque ele participou de uma campanha do Corinthians, um título paulista. Aliás, tem um entrevistado nosso, viu, Paulo Egídio, aqui no Futebol em Rede Entrevista, que contou do gol mais lindo da vida dele, que foi no Canindé. E o cruzamento para aquele gol de bicicleta foi de quem? De quem, Paulo Egídio? Aquela partida foi uma partida memorável, né? Memorável e até estranha. Muita gente não sabe, era um campeonato brasileiro e eram 2 turnos, né? E lá em Teresina, lá no Piauí, nós perdemos desse mesmo time de 2-1. Um calor de 50 graus insuportável, nós perdemos o jogo lá. Eu até entrei no final do jogo. No jogo de volta, no Canindé, aconteceu isso aí, né? Se eu não me engano, até hoje é a maior goleada do Campeonato Brasileiro, né? Foram gols muito bonitos. Eu fiz um gol lindo também, um passe do Magrão, que eu cortei 2 jogadores. O Ataliba fez um gol muito bonito no cruzamento do alfinete, de voleio. E também o Vlá, né? O Vlá fez um golaço, né? O Vladimir fez um gol assim que toda vez que ele me encontra, eu falo, nossa, você me consagrou. O gol mais bonito da minha vida foi um cruzamento seu. E eu lembro ainda, você deve lembrar, o Quartarolo, principalmente você, senhor Rod, do Noriega pai, não é esse que está Luiz Noriega.
Luiz Noriega, isso. Luiz Noriega, ele narrou aquele jogo com a TV Cultura, e eu lembro que ele falava assim, ó, a torcida do Corinthians está tendo um prato cheio hoje. E foi esse que eu não me esqueço, essa palavra dele eu não esqueço até hoje. Quando eu fiz acho que foi o 6º gol da época. A torcida tá tendo um prato cheio hoje, porque foram gols lindos, gols bonitos. A equipe do Tiradentes era uma equipe fraca. Nós não sabemos como perdemos lá no Piauí aquele jogo, né? Mas esse jogo aí é memorável, né? Até hoje eu tenho esse jogo gravado, de vez em quando eu ligo lá, fico vendo lá, foi um jogo memorável realmente. 10-1, viu, Quartarolo? 10-1, a goleada, fantástica. Você falou do Vladimir, eu vou querer falar mais dele, né? Porque é um cara que eu respeito demais e acho que é subestimado às vezes no futebol. Eu também. Nossa, jogava demais. E você citou um cara que também jogava, né, tranquilo, de smoking, o Sócrates. Jogar com um cara como o Sócrates, Paulo Egídio, porque os caras falam assim, o Paulo Egídio jogou nesse time que tinha Sócrates, Vladimir, o Coutinho jogava com o Pelé, não sei quem jogou com o Messi. É mais difícil jogar com o cara que pensa rápido e na frente, né, Paulo? Ô, Quartarolo, eu não tenho culpa de ter sido privilegiado, né? De pegar uma geração como essa, né? E o Magrão, por exemplo, para jogar com ele, você tinha que ter um raciocínio rápido, ligeiro, porque ele pensava muito rápido. O Magrão eu digo assim que o Magrão pensava com as pernas. Ele pegava a bola, já sabia o que ele ia fazer com a bola. Quando a bola chegava no pé dele, ele já sabia o que ele tinha que fazer, certo? E eu sempre fui fã do Sócrates, né? Começou aqui em Ribeirão Preto, eu acompanhei o início da carreira dele aqui, eu era garoto ainda, né? Então eu tive esse privilégio de jogar com essas feras, né? O Zé Não, por exemplo, também era habilidosíssimo. O Zé Não, pelo amor de Deus, né? O Zé Não tinha um passe, e cada 10 passes ele acertava 11. Então, assim, era assim, eu tive esse privilégio de jogar com essas feras, né? Não só no Corinthians, né? Mas também no Vasco, com grandes jogadores, Dinamite, no próprio Grêmio, joguei com grandes jogadores. Então, assim, eu tive esse privilégio, né? Mas na época, viu, Serode, era mais fácil jogar com grandes jogadores. Sim. Sobrava. Tinha muito. E o Paulo Egídio já contou para mim também, conversando aqui, que o Ataliba era o cara que falava no vestiário para acalmar todo mundo, gritava preleção. O Tatá era o desafogo do time. Né? O Ataliba era o único. Nós dizíamos assim que nós ali, o Ataliba tinha. Qualquer jogador que fosse sair do time não podia ser o Ataliba naquela época, né? Que ele era desafogo, ele corria muito o Ataliba. Ele era um atacante que ele fazia uma coisa assim fenomenal para nós. Que ele aparecia toda hora, ele aparecia, o Ataliba, né? Ele corria muito, se dedicava ao máximo. Muita gente criticava assim, que o Ataliba não é muito técnico, mas não precisava ser técnico para jogar. Ele dava espaço, abria, enfim, fazia gols, fazia muito gol o Ataliba. E eu tive um prazer de jogar com o Tatá, e também tive o prazer de fazer uma excursão com o Master do Corinthians para a China com o Ataliba, e o Ataliba era o homem que nos divertia, né? Você imagina, há 30 anos atrás, na China, um país que estava querendo sair daquela... Sair não, né? Não abriu ainda, continua sendo fechado, continua sendo uma ditadura, mas naquela época começou a abrir o mercado, né? Algumas indústrias brasileiras, americanas indo para lá, mas não era uma coisa assim globalizada, não tinha internet, não tinha nada, televisão era ruim. Então o Ataliba que nos divertia nos hotéis da vida, lá era o Ataliba que nos divertia lá. Agora o Ataliba, né? Você falou uma coisa, né? Ele não era um gênio, não era técnico, mas fazia gol, corria pra caramba, taticamente era muito importante. Ele fazia, não sei se a expressão correta é essa, é tipo um para-brisa lá, que ele fazia assim o tempo todo e a defesa adversária ficava louca. Aí se você olha o Ataliba jogando, o Ataliba da época, você que jogou com ele, sabe mais que ele, aí alguns caras da nova geração diriam assim hoje, jogador moderno, hein? Não, o Ataliba hoje, com certeza é da seleção brasileira. O Ataliba hoje, eu tenho certeza disso, sem medo de errar. Porque, como você disse, né, ele fazia aquele para-brisa, ele jogava na esquerda, jogava na direita, vinha por dentro, ele tomava a bola, ele era chato com o zagueiro. O zagueiro não gostava de jogar contra o Ataliba, ele era muito chato o Ataliba. Chato no bom sentido, né? Então, assim, eu tenho certeza, assim, sem medo de errar, que o Ataliba hoje seria um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, como foi no passado. Esse time aqui que eu vou falar, Mazzaropi, Alfinete, Edinho, Luiz Eduardo e Elcio. André Lino Cuca, que é o treinador do Santos, Assis Nando e Paulo Egídio. O técnico era o Cláudio Duarte. Era bom esse time ou é lenda, Paulo Egídio? Muito bom. E tem um atacante aí que até faleceu há pouco tempo, que era o Kita. O Kita que era titular. O Nando jogou alguns jogos, mas o Kita que era titular. Esse time era muito bom. Era bom tecnicamente.
individualmente e coletivamente. É um time que deu certo, né? Que nem o Cláudio Duarte dizia. É um time que deu certo, né? É um time de muita pegada, muita determinação, certo? Eram jogadores que tinham assim, grupos fora de campos, né? Que você não é amigo de todo mundo fora de campo, como é ali. Mas dentro de campo era formidável a nossa união. Nós conseguimos ser bicampeões gaúchos, campeão da Copa do Brasil invicto, e chegamos numa final, quase na semifinal do Brasileiro, em 91, com algumas mudanças, né? Mas a base era esse time aí, né? Grandes jogadores. Uma dupla de zaga que eu digo assim, que eu digo que é uma das melhores que eu joguei, se não for a melhor que eu joguei, que é o Luiz Eduardo e o Edinho. O Edinho já é fim de carreira, tanto é que o Edinho, quando saiu do Grêmio, já começou a ser técnico, saiu dali e já até parou de jogar. Então era um time muito bom e muito bem dirigido por Cláudio Duarte. O Claudião era muito bom, assim, taticamente, o Claudião. Ele era muito bom. E foi um grande jogador, o Cláudio Duarte. Jogou muita bola também. Parou cedo. Parou com 26 anos de idade. Você falou de um outro cara aí, eu queria que você falasse dos dois laterais agora. Vladimir, jogador muito acima da média, é outro que se jogasse hoje, meu Deus. E o Alfinete, que também é subestimado e era um grande jogador. Jogou no Corinthians, Ponte Preta e no Grêmio. E era um lateral que, para a época, você analisa o que o Alfinete jogava, aí os caras falam assim, nossa, olha como os caras apoiam hoje. Ele era um inferno, ele sabia jogar na frente e atrás, pelo menos pelo que eu observava, né? Não sei se eu entendo tanto. O Alfinete, eu digo sempre assim, né? Foi um dos laterais mais injustiçados em termos de seleção brasileira, foi o Alfinete. O Alfinete, pra ter uma ideia, ele conseguiu uma bola de prata da revista Placar jogando pelo Jack, pelo Joinville. Olha só, em 86 isso. Olha só. Nosso time era muito bom também do Jack. Era um time muito bom. Depois eu vou escalar mais ou menos para vocês aqui, vocês vão saber. Só que, por exemplo, naquela Copa, porque eu digo assim, acima do Alfinete para mim, só o Leandro. Só o Leandro do Flamengo. Não teve outro para mim. Acima do. Assim, e vou dizer, e não é muito acima também, não. Que eles tinham mais ou menos o mesmo estilo. Até o jeito de jogar, a perna arcada, a lateral habilidoso, de velocidade, de bom batedor de falta. Então, assim, era um grande jogador. Quando o Leandro não foi para a seleção, para a Copa de 86, aquele problema lá, que cortaram o Renato, eles convocaram o Josimar. Isso é brincadeira o que fizeram com o Alfinete, Guilherme. Foi uma brincadeira que o Tele Santana fez com o Alfinete. O Alfinete tinha, de cada 10 comentaristas, 9 queriam ele na Copa do Mundo. E, de repente, pintou o Josimar lá. Então, assim, o Edson também, que era um grande lateral, o Edson Bobrão, que eu gostava muito também, mas o Alfinete, para mim, está entre os dois maiores laterais com quem eu vi jogar. Olha só, Serol, dentro da sua pergunta, hoje alguém estava fazendo o Pretzel está fazendo uma pesquisa. Qual o maior lateral direito que você viu jogar? Eu botei o Leandro, porque eu acho o Leandro um negócio absurdo. Mas por isso que eu falei do Alfinete. Porque quem não viu o Alfinete jogar, acho que era um lateralzinho. Cara, então eu não tô louco, né? Porque o que eu vi esse cara jogar, e ele apoiava com a mesma eficiência que defendia. Altão, quer dizer, aquela bola que atravessava no segundo pau, como atravessou em cima do Pará agora há pouco tempo, não chegaria. Porque realmente ele era bom, ele sabia, conhecia muito a função, e aí vou voltar a usar aquela expressão que os meninos gostam. Era um lateral moderno. Jogava demais, cara. Eu sou testemunha ocular, né? Eu joguei com ele, né? Repito, eu não joguei com o Leandro, mas joguei contra o Leandro, né? Que era meu tormento. Eu não dormia de noite quando eu ia jogar contra o Flamengo, sabia que era o Leandro que estava me marcando. Aí o que acontecia? Eu não jogava, eu marcava o Leandro, porque eu tinha que ter humildade, pô. Eu sabia que o cara desequilibrava, jogando na lateral, desequilibrava o Leandro, entendeu? Agora, o Alfinete, eu tenho uma amizade muito próxima dele. Ele acabou sendo o padrinho da minha filha, porque nós jogamos junto no Corinthians, na Ponte Preta, no Joinville, no Grêmio e no Atlético Mineiro. Então, é uma amizade muito boa, né? Então, às vezes as pessoas que me conhecem até brincam comigo, mas você fala que você é um amigo irmão dele. Não, não é. Você, Cortaloro, assim, para mim, eu fiquei até surpreso de você ter falado isso, porque poucos comentaristas falam isso. O Alfinete, para mim, repito, foi uma das maiores injustiças em termos de seleção brasileira, porque foi campeão em todo time que passou, foi campeão e jogando muito. Não, o Paulo Edinho é especialista. Gosta do lateral, você viu só? É especialista. Ele era marcado e teve que marcar. Mas escuta aqui, Paulo Edinho, você está me deixando invocado. Porque você falou aí que não dormia quando ia jogar contra o Flamengo, mas quantos gols você fez diante do Flamengo? Eu fiz alguns gols do Flamengo. Eu fiz jogando pelo Vasco, eu fiz o gol pelo Flamengo. Eu fiz o gol pelo Flamengo até jogando pelo Jack, eu fiz. Mas assim, na época que o Leandro, em 83, quando eu fui pro Corinthians,
83, e ele já começou, já estava lá, ele jogou até 86 em alto nível, Leandro, né? Então eram poucos jogos, né? Porque era o Campeonato Brasileiro, às vezes não jogava turno e retorno, às vezes era um turno só, foi mudando o Campeonato Brasileiro, então eu não joguei muito contra o Leandro, não. Joguei com ele, eu lembro o Leandro, eu joguei no Maracanã, nós perdemos o Maracanã de 4-1 do Flamengo, ou 5-1, em 83 isso. No jogo de volta aqui, nós ganhamos de 4-1, e eu joguei e ele jogou, o Leandro jogou. Então, assim, mas eu tinha um respeito muito grande por ele, porque eu sabia que, por ali, que o Leandro é o seguinte, o Leandro ele ia tanto pelo fundo, como cortava para dentro e batia com a canhota, cara. Ele tinha uma patada com a canhota também. Ele era destro, mas ele tinha uma habilidade. Se você vê alguns lances do Leandro, com o pé canhoto, você fala que ele é canhoto. Ele é muito habilidoso. Então, eu tinha uma admiração muito grande por ele. Tá, eu sei. Mas, Leandro, eu morava no Rio de Janeiro, 85, por exemplo. Eu sou flamenguista, gosto do Flamengo. Eu estava num Fla-Flu, que a bola bateu nas costas do Paulo Vitor, ele entrou, o Flamengo empatou 1-1. Meu irmão até desmaiou nesse dia do jogo. É lógico, o Leandro tem uma história linda no Flamengo. Mas eu ouvi dizer que o seu Paulo Egídio fez o gol mais bonito da vida dele contra o Flamengo. Mas aí já não estava o Leandro, viu? A vítima não era o Leandro, mas era o Flamengo. Esse jogo também é jogo interessante, né? Esse jogo interessante foi em 89. Nós fomos campeões da primeira Copa do Brasil invicto. Foram 10 jogos, 5 adversários, né? Mata-mata, né? E nós pegamos o Flamengo na semifinal. E nós jogamos no Maracanã e nós estávamos perdendo de 2-0 no Maracanã. 2-0. Primeiro tempo. Estava 2-0. No finalzinho do primeiro tempo eu fiz um gol. 2-1. E no segundo tempo o Luiz Eduardo, o zagueiro, empatou 2-2. No jogo de volta no Olímpico, o Zico não jogou. O Zico jogou no Maracanã, lá ele não jogou na volta, ele jogou. Mas o Júnior jogou lá na volta também. E o zagueiro do Flamengo era o Júnior Baiano. O Júnior Baiano era o zagueiro. E aquele dia eu estava infernal, cara. Eu estava muito bem no jogo. Foi uma melhor parte da minha no Campeonato Brasileiro, foi aquele dia lá. Nós metemos 6-1 no Flamengo. Eu fiz 2 gols, o Cuca fez 2 gols, e eu fiz um gol maravilhoso, uma arrancada do meio do campo. O Luiz Eduardo, sabe aquelas bolas quando veio pro zagueiro, o zagueiro tira, e eu peguei no mano com o Júnior? O Júnior quis dar um carrinho, eu dei um toque, pulei por cima dele e fui. Aí veio o Júnior Baiano, eu cortei o Júnior Baiano, cortei o Cantarelli e fiz um gol muito bonito. Foi um jogo memorável também esse jogo. Foi um jogo assim, um dos jogos mais importantes da minha carreira foi esse jogo. Esse gol hoje devia concorrer ao Puskás lá, o Puskás. Esse concorria. Com Olha certeza. A descrição do lance. Eu passei pelo Júnior, cortei o Júnior Baiano, tirei do Cantarelli. É fácil, Quartarolo. O mais fraco aí era o Cantarelli, o resto era tudo de seleção. Mas o Cantarelli dava um azar no jogo do Flamengo, que é brincadeira. Toda vez que ele jogava, ele tomava goleada, rapaz. Eu não sei, o Cantarelli chamava gol, eu nunca vi. Não era só contra nós, não. O Cantarelli nunca foi titular do Flamengo, assim, né? Nunca foi titular. Mas por exemplo, lá no Rio de Janeiro jogou o Zé Carlos. Aí o Zé Carlos machucou, foi para Porto Alegre, o Cantarelli jogou. Quer dizer, era mais novo que ele e passou por ele, né, o Zé Carlos. Mas ele era um bom goleiro. Mas o Cantarelli, eu digo sempre aqui, que ele foi que nem o Roger no São Paulo, né? Ele se acomodou na reserva ali, time grande, ganhando bem e tal, se acomodou. Mas ele era um grande goleiro. Sim, o Cantarelli foi trabalhar no Corinthians durante um bom tempo e minha brincadeira com ele, que, Cantarelli, sou seu fã, ele olhou assim e falou, pelo menos no meu jogo de botão você era titular. Mas sacanagem. É um grande cara também. Um grande cara, Quartarolo. Você viu que o Cuca jogava no time dele, Edinho? Por que você não virou técnico, Paulo Egídio? Virei técnico. Aí, sabe o que acontece? Tem algumas coisas na vida que você dá um passo errado, né? Você acha que está dando um passo certo e acaba dando errado. Eu comecei como técnico aqui em Ribeirão Preto, no Botafogo de Ribeirão Preto, na base do Botafogo. Eu dirigi o Botafogo 2 vezes na base e no 23. Não cheguei a pegar o profissional. E no comercial de Ribeirão Preto, eu fui técnico da base e fui técnico do profissional 2 vezes. Comercial, na Série A2 ainda. Série A2. Depois eu fui para Araçatuba, Série A2. Eu fui pro Batatais, Série A3. Eu dei uma rodada. Mas na minha passagem para o comercial, em novembro, terminou o campeonato em outubro, por aí, em novembro, já tinha passado a eleição, e o prefeito da minha cidade aqui, o Nenê Carneiro, um grande amigo que eu tenho aqui, ele ganhou a eleição e ele me convidou para ser secretário de esporte daqui. E aí o que acontece, né? Secretário de esporte da cidade, ficar perto da família, eu me acomodei. E foram 8 anos na prefeitura. O que aconteceu? Eu dei uma subida de mercado. Quando foi quando o Tite saiu do Corinthians, eu fiz um estágio com o Carille, no Corinthians. O ano passado não, 2019, eu fiquei com o Cuca no São Paulo durante 10 dias fazendo estágio.
E eu fiz alguns cursos. Só que eu tenho um defeito, né? Eu nunca tive empresário. Eu nunca tive empresário, nem como jogador, nem como treinador. Isso dificultou a minha volta agora. Eu estou tentando voltar agora, eu estou tendo dificuldades, porque você sabe que o treinador é aquele mundinho, ele, né? Gira, né? O cara cai no Comercial, vai pro Botafogo, cai no Botafogo, vai pro Mirassol, e isso é time grande também. Cai, sai do Corinthians, vai pro Palmeiras, o Palmeiras ele vai pro Grêmio, volta. Entendeu? O cara tá caindo no Grêmio, mas vai pro Corinthians, entendeu? Fica aquela bola ali. Isso chama-se o quê? Empresários, entendeu? E empresários que o cara perde 2, 3 jogos no time grande, o empresário tá ligando lá já, tá oferecendo o treinador deles. Isso é mentira o empresário que não faz isso. Que eu fui diretor de futebol de clube, eu sei como é que é. Eu já fui diretor também, sei como é que é. Quando o time perde 2, é logo guardado as devidas proporção, tanto o time grande como o time pequeno. Então, cai aqui no comercial, o treinador tá mal aqui no comercial, já ligo para você, ô Fernando, eu tenho o Paulo Egídio aqui, eu tenho o Mané, e eu não tinha empresário, cara. E está dificultando a minha volta agora. Está dificultando a minha volta. Você não pensa em ter empresário? Vai ter que ser empresário bom, né? O empresário seria um mal necessário, Paulo? Seria um mal necessário. O problema é minha vida para o interior também, né, Quartarolo? Eu vim para cá e eu dei uma sumida também aí, né? Se eu tivesse mantido, quando saí do comercial, tivesse mantido a carreira, não tivesse vindo para ser secretário, tive algumas propostas, mas eu fiquei 8 anos ali, e isso, talvez o empresário não faria tanta falta que você estava no mercado já. Quando você para, aí você precisa. E como eu sou do interior, aqui em Ribeirão, por exemplo, não tem um ou outro aí que não sabe. Então, assim, eu estou tendo dificuldade, sabe? Mas está tranquilo. Se tiver que ser, vai ser. Eu acho que o homem lá em cima sabe qual é a hora, se é ou não é, né? Se é para ser ou se não é para ser. Então tem que ter tranquilidade. Mas eu vou te dar uma dica. Você faz o seguinte: você liga para a Embaixada de Portugal, tira um passaporte português, vai para Portugal e põe assim: Paulo Manuel Egídio, você vai ser contratado por qualquer time brasileiro. Oh, meu Deus do céu. Eu vou te falar uma coisa para você. Eu não sei se tem tempo para o programa. Pode falar. Pode falar. Eu vou te falar, eu fico chateado, rapaz. Eu não sei se você tem a minha opinião que eu, mas nada contra treinadores que vêm de fora para trabalhar no Brasil. Não é nada contra, mas nós nunca vamos ter a liberdade de trabalhar em outros países como eles têm para trabalhar aqui. E para começo, a imprensa, já qualquer treinador de fora que vem, é o melhor treinador do mundo. Certo? Eu vou dar um exemplo assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um cara que eu gosto. Mas assim, o Diego Aguirre, por exemplo. Por que eu estou falando dele? Já foi cogitado para São Paulo de novo. Ele só fez boas campanhas ou campanhas medianas. E está sempre um time ou outro que é ele, você está entendendo? O Jorge Jesus, ele veio para o Brasil e ele nunca conquistou nada lá no Portugal. Eu lembro dele, quando eu joguei em Portugal, eu já lembrava do Jorge, ele já era treinador, ele tem 67 anos, pô. Ele é 12 anos mais velho que eu, quase. Então ele já estava começando a carreira dele quando eu estava lá. Entendeu? E ele foi campeão português para o Benfica, que é o maior clube do país hoje. E quando ele jogou lá, quando ele foi treinador lá, era também, que ele foi campeão 3 vezes do Benfica. Era melhor. Melhor ainda. E ele não foi, ele só ficou ali. Ele veio para o Brasil, ele ganhou o Campeonato Carioca, ganhou o Campeonato Papá, é o melhor treinador do mundo. Gente, se você pegar, presta atenção, Quartarolo, se você pegar a porcentagem do Abel quando estava no Flamengo, a diferença de aproveitamento é bem pequena em relação ao Jorge Jesus, e com um adendo. Ele trabalhou menos, o Jorge Jesus teve mais jogos, e quando o Abel saiu do Flamengo, campeão carioca que foi, ele deixou o time classificado na Libertadores, em primeiro lugar do grupo, ele deixou o time classificado para a Copa do Brasil, que o Jorge Jesus fez 2 jogos com o Atlético Paranaense, perdeu ali. Perdeu, empatou lá 1-1, empatou em casa, perdeu. O Atlético foi para a final com o Inter e acabou sendo campeão. E outra coisa, chegaram com o Jorge Jesus, muita gente não lembra disso. O Abel não tinha nem o Rafinha, nem o Felipe Luiz, não tinha o Pablo Mari e não tinha o Gerson. O Pablo Mari foi uma descoberta do Jesus, que ninguém conhecia ele. Agora o Gerson, todos sabiam que era um grande jogador. Do Fluminense foi para o Sampdoria, era um grande jogador. E o Felipe Luiz e o Rafinha, não precisava comentário. Aí tinha Rodrigo Caio, aí tinha Diego, aí tinha Gabigol, enfim, tinha uma seleção. Então, ele tem os méritos deles, com certeza. Mas se o Abel fica, será que o Abel não conseguiria também isso? Mas quem que sabe? Ninguém pode saber. É a mesma coisa agora. O Abel pegou o Inter numa decadência. 4 jogos sem vencer, na época do Cudê. O Cudê tinha fazendo um bom trabalho lá. Porque o time do Inter, para mim, individualmente, não é um grande time. Não é um grande time. Individualmente. Coletivamente. Coletivamente é um bom time. O Abel pegou em 3, 4 jogos, teve dificuldade nos primeiros 3, 4 jogos dele. Porque são
são táticas diferentes, esquemas diferentes de jogo. O Abel gosta de uma coisa e ele gosta de outra. O Cudê é intensivo, marcação sob pressão. O Abel já é meia boca ali, deixa sair para depois dar o bote. Então, agora o Abel fez o que os outros estão fazendo. Ele ganhou 9 jogos seguidos, ele bateu o recorde do Jorge Jesus. Então, assim, os caras babam muito ovo. A mesma coisa esse Abel aí. Descobriu esse Abel aí que não foi campeão de nada, não foi treinador de lugar nenhum. Veio o Palmeiras, que é um grande time, tem seus méritos. Mas será que o Luxemburgo não ia conseguir isso também? Por que eu digo? Porque quem lançou o Gabriel Menino, o Luxemburgo pegou o Palmeiras, uma reformulação. A Leila e o presidente, é reformulação. Mandou alguns jogadores embora, aí lançou o Menino, foi ele que lançou, o Patrick foi ele que lançou, o Danilo foi ele que lançou. Esses jogadores foi tudo o Luxemburgo que lançou. Aí, então, será que o Luxemburgo não conseguiria chegar na final da Libertadores? Chegar? Mas ninguém sabe, entendeu? Então, não sou contra e respeito o trabalho e tenho os seus méritos. Mas eu acho muita babação. Vamos ver se eu tenho razão ou não daqui para frente. Eu acho assim, viu, Paulo? Você falou do Luxemburgo, por exemplo, no jogo final contra o Santos, eu acho que o Abel Ferreira não fez nada de novo no Palmeiras. Ele é bom treinador, não é burro, é claro que não. Um jogo ruim, né? Um jogo jogo horrível. Os dois times jogaram muito mal. Daí quando começa a explicar muito taticamente é porque não teve bola. Aí o Zé Rafael jogou de volante, que era o volante inventado pelo Luxemburgo. Quer dizer, ele estava lá. Bahia, ele era um meia mais ofensivo, né? Era um mais atrás. Né? Isso. E fechou o meio ali, que eu até achei que ele errou, que devia ter começado com o Patrick de Paula, que é mais rápido, mais móvel, é um bom jogador. O que eu acho é o seguinte, por exemplo, eu não desfaço dos caras, mas o Jorge Jesus, desde a época que eu estava na Fox, eu brincava, até uma vez falei isso para o presidente do Flamengo, ele não concordou muito, mas deu risada. Eu acho que o Jorge Jesus tem que pagar taxa de vitrine para o Flamengo, porque ele estava no ostracismo. Você viu? Esse programa eu vi. Estava no ostracismo lá em Portugal, ninguém queria saber do cara, não ganhava nada. Porque se ele fosse bom, ele estava no Manchester, no Real Madrid, sabe? Aí o cara veio para o Flamengo, recebeu, como você falou, uma seleção. É claro que o Flamengo deve para ele, mas ele deve muito para o Flamengo. E está provado que o Flamengo é melhor que ele. Tanto é que lá no Benfica, ele está mal, viu, Paulo? Não, ele está mal. Eu tenho visto os jogos do Benfica aqui. O Quartarolo, a minha vida é futebol. Eu assisto todos. Eu pego agora aí a Fox, agora é a Fox ESPN, né? Agora é Disney agora, né? Agora misturou. Misturou tudo lá. Eu pego as resenhas, eu gosto de ficar vendo, né? E tem alguns comentários que eu até dou risada, eu acho, assim, eu não vejo. Mas tudo bem, cada um tem seu jeito de comentar. Eu também comentei algumas vezes, então eu sei que eu tenho minha opinião, eu vejo um jogo diferente de alguns veem diferente de mim, isso é normal. Mas eu vejo assim, então eu vejo tudo. Então eu vejo o campeonato português, eu vejo o campeonato inglês, eu vejo o campeonato espanhol. Eu só não estou vendo o francês agora, que o francês parece que não está passando, não consigo assistir o francês, não vejo mais jogos do francês. Aí você tem que ir lá no app, lá é difícil, mas tudo bem. E eu não vejo ninguém fazer isso que você fez. Você, dá moral pro cara, mas sabia que que o Flamengo foi mais importante para ele. Foi mais importante para ele o Flamengo. Porque ele não dirigiu ninguém, a não ser o Benfica. Depois ele foi para a Arábia. É a mesma coisa o Abel. Entendeu? Agora, eu fico chateado quando os caras criticam quem estava lá. E sem dar números, né? E, eu tenho aqui, um dia eu entrei num programa ao vivo com o papelzinho do Abel na mão e o do Jesus. Entrei no programa ao vivo aqui em Ribeirão Preto com o papelzinho dos dois. Não deu para ninguém contestou. Porque a diferença de aproveitamento do Abel para o Jesus era pequena. Era muito pequeno o aproveitamento. E ele com menos jogos. E o primeiro mata-mata do Jorge Jesus, ele perdeu para o Atlético, repito, ele perdeu. Entendeu? Aí tava chegando o Rafinha, o Abel que tinha o Rudinei, é bom jogador, Rudinei e tinha o Pará. São dois bons jogadores. Na esquerda tinha o Trau e tinha o René, que era só jogadores medianos. Você qualifica as laterais com o Rafinha, com o Felipe Luiz, o meio de campo com o Gerson melhorou 100%, um cara técnico, um cara que joga segundo volante, joga como meia, chega, bate bem na bola. Então, houve mudanças que facilitaram o trabalho do Jorge Jesus. Eu não sou contra o Jorge Jesus, eu tenho o seu mérito, eu sou contra criticar o Abel. Sim, o Abel. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês agora aqui. Ó. Eu assisto muito a Bandeirante também. Quando a Renata foi, ela é colorada doente, né? Colorada doente. Quando o Abel perdeu uns 3, 4 jogos, ela começou a criticar o Abel. Ele veio da Libertadores, ela começou a criticar o Abel. Aí o Abel ganhou 2, 3 jogos, já melhorou. Não tá um Cudê, mas já melhorou. Agora o Abel Pereira é o melhor treinador do mundo agora. Eu estava vendo esse último jogo, não ontem,
domingo, que ele venceu por 2-1 até contra o Bragantino, né? Um gol de pênalti para mim que não houve. O VAR para mim ele errou, não foi pênalti, para mim não foi pênalti. O Abel para era o melhor treinador do mundo. Então essas opiniões, certo? De mudança de opinião assim repentina, isso não me soa sincero. Não me, eu acho assim de uma mediocridade incrível isso. O cara 3 jogos não servia, daqui a pouco o cara virou o melhor treinador do mundo. Continuo criticando, não gosto, não é meu estilo, mas melhorou o time tá bem e tal. Pelo menos dá uma suavizada. Não, o cara não presta daqui 3 jogos, o cara é o melhor do mundo. Eu não concordo com isso. Não, é que infelizmente, Paulo, tem muita gente na imprensa também, como tinha bom jogador, tem bom cara jornalista, como tem bom médico, e também existem aqueles que não são bons. Isso não justifica, mas é um exemplo do que a gente vê por aí. Só que eu estou aprendendo uma coisa com o Paulo Egídio, viu, Quartarolo? Ele falou aqui que para ser treinador precisa ter empresário. E eu descobri que para ser treinador, além de empresário, precisa ter um marqueteiro. Porque depois que o Jorge Jesus virou mister, é um gênio. E depois que o Abel Ferreira trabalhou com os copinhos, virou um gênio. Deixa eu te falar uma coisa, se eu cortar você, Solino. Você falou agora do Abel, vamos voltar aqui. O Cebolinha dirigiu o Palmeiras 3, 4 jogos. Acho 4 jogos antes do Abel chegar. 4 ou 5 jogos do Cebola, né? Foi os melhores 5 jogos do Palmeiras no ano com esse Cebola. O cara que estava lá, era auxiliar. Então, eu pedi aqui bacalhau com cebolas, é verdade ou não é, Quartarolo? É verdade, é isso aí. Concordo com você. Vou te contar. O Seródio, ele tentou fazer vários negócios da vida e falou assim que ele não é bom para lidar com dinheiro. Eu também não. Mas então o Luxemburgo também não. Mas o Luxemburgo tem sorte, ele ganha todo ano uma bolada. Agora vem cá, o Seródio, vou indicar para ele, sabe quem? Para ele ter como consultor financeiro. O Milton Cruz. O Milton Cruz apostou no boi gordo, perdeu. Aí ele apostou no Banco Santos, perdeu. Aí ele pegou um monte de dólar lá na Arábia e guardou no sótão da sogra dele. O rato comeu. O Milton Cruz é um bom assessor financeiro, vocês podem procurar. E vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, porque eu falei aqui, o Paulo Egídio foi convocado pelo Paulo Roberto Falcão para a seleção brasileira. Eu estava lá. Sim, eu sei. O Paulo Egídio, o Quartarolo também estava sabe aquele presépio? Uma vez no Natal fui comprar um presépio, a minha mulher falou, será que esse é bonito? Ele falou assim, eu estava lá, é bem parecido. Bom, 91. Mas eu queria saber, você ficou com trauma de falar com o espanhol por causa da seleção brasileira, Paulo Egídio? Eu fiz o jogo na Espanha lá, rapaz. Foi assim, o problema da seleção, quando terminou a Copa do Mundo de 90, o Falcão assumiu a seleção com um planejamento de reconstrução. Eu já tinha merecimento de ter ido em 90 já. Eu já tinha merecimento de ter ido, porque eu estava muito bem no Grêmio. 89 e 90 foram os 2 melhores anos mil no Grêmio. Eu já merecia ali. Mas o Lazzaroni, né, Rio de Janeiro, aquele esquema de futebol dele ali, ele acabou fazendo a pior campanha do Brasil em Copas do Mundo, foi o Lazzaroni. Ele saiu nas oitavas de finais, eliminado pela Argentina. E o que a seleção fez? Endureceu as regras, ou seja, empresários não podia ter empresário no hotel, familiares de jogadores não podia estar no hotel, enfim, endureceram as regras e renovação. Tanto é que naquela seleção que eu fui, era o Leonardo, Cafu, Márcio Santos, foram todos campeões do mundo depois de 94, entendeu? E alguns grandes jogadores que acabaram chegando lá. O Veloso, por exemplo, era um grande jogador na época, foi convocado, mas não chegou até a Copa. Então, assim, e eu fiz. E o Falcão gostava do meu estilo de jogo. Mas eu voltei da seleção desse jogo, e nós pegamos no amistoso a Espanha, que, ao contrário do Brasil, ela tinha feito a melhor campanha em Copas do Mundo. Ficou em 4º lugar a Espanha. Foi a melhor campanha da seleção espanhola, foi aquele ano. Depois ela se tornou campeão do mundo agora. Mas tinha os Bizarreta, Butragueño, Michel. Tinha uma seleção que, jogadores maravilhosos. E nós tomamos 3 lá, em Rijon, dessa seleção espanhola. Tomamos 3. E eu fiquei no banco, eu entrei só um pouquinho no final. E aí eu voltei, acabei machucando, o Falcão me prometeu me dar outra chance, falou assim, você vai jogar nos próximos convocação. E infelizmente eu machuquei meu joelho, começou minha decadência ali, de 91. Eu comecei a ter problemas com o joelho, eu operei várias vezes e acabei não dando prosseguimento. Mas, assim, foi uma experiência muito bacana para mim, porque eu tinha experiência de base.
Em todas as seleções de base eu fui convocado. Aqui em Ribeirão Preto, no Corinthians, eu fui convocado para a seleção de novos. Então eu tinha uma bagagem de seleção na base. Sub-17. Antigamente não era sub-17, era juvenil, infantil e juniores, né? E de novos. Então eu fui convocado várias vezes por todas as seleções. Eu cheguei na principal, já estava com meu joelho não muito bom, eu acabei machucando na Espanha e voltei. Chegamos numa terça-feira e jogamos com a Portuguesa, no Canindé, numa quarta, Campeonato Brasileiro. Aí eu estourei de vez o joelho, né? Mas foi muito bacana, foi uma experiência muito bacana. Agora, você fala do joelho. O joelho, ele se contundiu por excesso de uso ou por maldade de alguém, o Paulo Egídio? Olha, muita maldade, né? Assim, eu digo sempre que hoje, o futebol hoje, o atacante hoje, que for bom jogador, ele tem tudo para arrebentar. Você não viu o Neymar aí? O Neymar é um jogador que é do meu estilo, né? Guardado as devidas proporções. O Neymar é muito mais habilidoso que eu, muito mais leve que eu, mas eu tinha o estilo do Neymar, cortava os dois lados, batia, jogava para a esquerda, eu tinha velocidade, só que nós não tínhamos a proteção da arbitragem, né? Não existia expulsões. Pro zagueiro, lateral tomar um cartão amarelo era uma briga. O cara batia o jogo inteiro, tomava um cartão amarelo no finalzinho quando tomava. Se você pegar o número de cartões da minha época, nossa senhora, é irrisório, é 1%, 5% do que é hoje. Hoje o jogador toma um cartão amarelo e toma um vermelho em seguida. Então hoje existe a proteção, que eu chamo de proteção da arbitragem, né? E muito justo isso, né? Muito justo isso, né? Porque antigamente só batia. E eu também, quando operei, Quartarolo, nas minhas recuperações, eu me penitencio, né? Eu era muito fominha. Então eu não recuperava legal para jogar. E isso judiou muito meu joelho. Hoje, por exemplo, eu fiz uma ressonância semana passada para operar de novo meu joelho. Se eu operar de novo, vai ser a 6ª cirurgia. Eu tenho 4 no joelho direito e 1 no esquerdo. São 5. Então eu vou fazer a 6ª cirurgia no meu joelho esquerdo. Eu não consigo nem brincar de futebol mais. Então eu estou tentando, sabe, segurar, mas vou ter que operar aqui. Está muito ruim. Então a minha recuperação não foi legal. E a recuperação de uma cirurgia de joelho, ela é mais importante que a cirurgia. É mais importante que a cirurgia. Bom, eu tenho uma dica para te dar também, que agora já não adianta. Você encerrou a carreira, mas era só se atirar no chão. Você não viu, Neymar? Ele se atira no chão. Aí não machuca, né, senhora? Ele se atira no chão. Você vai ver, dá certo. Ele arruma umas moças bonitas, tem tempo para fazer festa. Era só se jogar, pô. Ganha 15 milhões por mês. Era só se jogar. Mas ele também, viu, a Copa de 2018, aquele problema no metatarso lá, ele não estava inteiro para jogar. E ele também teve azar em 2014, que o cara arrebentou com ele, né? O Quartarolo, é aí que eu falo de comentarista, é você. Isso que eu quero ver do comentarista. É isso aí, pô. Os caras não levaram em consideração a contusão dele. Os caras malharam esse garoto, arrebentaram com a vida dele. Eu não estou aqui defendendo o Neymar, ele tem seus defeitos. A gente tem que saber respeitar o atleta como ele é. Não adianta querer comparar o Neymar com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Ele é diferente, cara. Como pessoa, tudo, ele é diferente. A gente não pode cobrar. E ninguém respeitou a contusão dele. Ele ficou 3 meses parado e ele voltou sem condições ideais para jogar. E ninguém respeitou isso. Aqui não vai uma defesa, que ele não precisa da minha defesa, não. Mas a gente tinha que reconhecer. Não foi bem, mas tem a contusão. Os caras malharam, arrebentaram com ele. Como se ele tivesse ganhado a Copa para nós sozinho. E o resto? Cadê os outros jogadores? Eu concordo teve mais uma coisinha, viu? Que ele é Neymar mania. Eu acho que ele tem muito defeito, ele vive numa bolha, ele faz coisa que não devia, a rede social dele, ele não precisa se expor. Não precisa se expor do jeito que ele se expor. Se expor tanto, né? Isso, porque ele já é um cara muito visado, então tudo que ele falar se transforma. Mas, como gente, eu não posso falar nada, porque eu não sou amigo do Neymar. Mas, primeiro, antes, é muito. Cara, 22 anos, se você tiver o dinheiro que ele tem, se você não deslumbrar um pouquinho, tem alguma coisa errada. Agora, ele já está hoje mais quieto. Só que nessa Copa ele chegou contundido, aí pegou a seleção do México, o cara pisou no pé dele fora do campo e não levou nem cartão. E a imprensa dando pau no cara porque o cara estava rolando de dor. Peraí, que ele rola, que ele deita. É verdade, mas é a última grande revelação do futebol brasileiro. Eu acho que esse é o respeito que a gente tem que ter. Eu vou falar de um amigo seu que eu vi um comentário esses dias aí, o Sormani. Eu tenho um respeito muito grande pelo Sormani e pela história do Sormani. Eu estava vendo o comentário dele, quando o Muricy foi para o São Paulo, o Sormani fez um comentário que eu achei assim, um comentário assim, ridículo, na minha opinião. E eu repito, é um cara que ele tem muita ponderação nos comentários, ele comenta bem, ele é um bom jornalista, né? Foi um bom repórter também. Mas ele falou uma coisa do Muricy que eu achei assim, não é possível que o Sormani falou isso, pô. Ele falou assim, o Muricy vai para São Paulo, mas vai ser o quê? Ele vai ser treinador? Ou ele vai ser jogador? Ou vai ser supervisor? O que ele vai ser? Porque o Muricy tem que dividir.
O Muricy, quando foi comentarista, tudo era fácil para ele, tudo era legal para ele. Quando ele foi treinador, era horrível ver o time dele jogar. Peraí. O Muricy, era horrível ver o time dele jogar. O cara ganhou tudo, rapaz, em alto nível. O cara ganhou tudo no São Paulo, ganhou tudo no Santos. O senhor Mano vem falar que quando ele era jogador era difícil ver o time dele jogar. Eu acho que o senhor Mano não viu o time do Muricy jogar, não. Eu acho que ele não comentou. Eu acho que ele estava comentando outros jogos e esqueceu de... Então é esse tipo de comentário que eu acho que não é possível que ele falou um negócio desse. Não é possível. O Muricy, para mim, foi um dos maiores, o maior treinador que eu vi trabalhar, foi o Muricy. E tenho amigos meus que trabalharam com ele como jogador e na comissão técnica dele. O Muricy, ele passou aqui pelo Botafogo de Ribeirão Preto, logo no início da carreira dele. E tinha um auxiliar aqui que ficou na época, era o Tony Novo, que trabalhou muito tempo no Botafogo, e ele falou para mim, meu Paulo, o Muricy não é só bom no jogo, ele é bom fora, ele é bom na semana. Os trabalhos dele são foda. É isso mesmo. Você tá entendendo? Então, assim, aí eu vejo chamando e falo, não, será que vai pro São Paulo, vai ser como trabalho? Qual Muricy que a gente vai ver? O do São Paulo, que é como treinador? Ou do comentarista? Porque como comentarista era fácil, agora como era ruim ver o time dele jogar, pô, eu falei, pô, não é possível que eu vi isso da boca do Sormani. Não é possível. Não, e o Muricy, para quem não sabe também, né, foi um jogador extraordinário, que também parou mais cedo do que devia por causa da contusão, outros tempos, mas era um jogador extraordinário. Era quase um gênio, só não foi para a Copa do Mundo devido a problemas físicos, senão ele estaria na Copa do Mundo, com certeza. E uma outra coisa, eu falo do Neymar, Paulo, até para esclarecer, não é porque eu acho o Neymar um talento, eu acho o Neymar a maior esperança que a gente tinha de um jogador acima da média nos últimos tempos. O problema, eu vi o Neymar começar, o primeiro jogo dele, primeira entrevista dele, e aí eu me penitencio do pai dele, foi comigo no Pacaembu. Só que o Neymar desvirtuou. O pai dele virou um gênio, ele desvirtuou. A cabeça, ele é um cara que tem tudo para se dar bem no futebol, mas que não pensa em futebol. Se ele pensasse em futebol, ele talvez estivesse no mesmo nível do Messi, no mesmo nível. Não é comparação, é a expectativa, ele tem talento para isso. Só assim, que a cabecinha dele ficou desse tamaninho. Eu não digo comparar como jogador, não. Eu digo comparar como pessoa. A vida do Messi, do Cristiano Ronaldo, é diferente da dele. Só isso. Agora, tudo isso que você falou, eu concordo contigo em relação ao Neymar. Só que a gente tem que também... o que tem que saber dividir é quando tem algum problema, quando ele não está bem, criticar, malhar, mas na Copa do Mundo ninguém teve esse adendo de dizer o que o Quartarolo disse. Ele teve um problema de contusão. Vou dar um exemplo para você. O Neymar teve aquele problema com aquela mulher lá, de estupro lá. Se ele não tivesse gravado aquilo, se ele não tivesse soltado o vídeo, ele tinha se arrebentado. Os caras já condenaram o Neymar sem defesa, condenaram ele, não teve nem julgamento. Enquanto aconteceu com o Cristiano Ronaldo, ninguém sabe o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo, nenhuma coisa lá. Ele foi acusado de estupro. E ele acertou o dinheiro, ele pagou pro silêncio da mulher. Saiu e todo mundo abafou. O Neymar não pagou nada, não. Ele mostrou a verdade. Ele mostrou a verdade. Então, essa é a diferença de tratamento que eu digo. Não é não criticar o Neymar. Todos esses defeitos que você vê nele, eu também vejo. É o mesmo defeito que eu vejo. Agora, eu acho que, sim, aquele famoso ditado, um peso, duas medidas. Repito, o negócio do estupro com o Neymar, ele foi linchado, ele foi condenado sem antes ser julgado. E como ninguém fala do Cristiano Ronaldo, que foi a mesma coisa. E o Cristiano Ronaldo, eu acho que houve uma coisa, porque ele acabou pagando para a menina. Ele acabou para acabar o processo, para acabar tudo, ele acabou pagando. Então é isso que eu digo, assim, essa diferença com o brasileiro. O brasileiro não cultiva o ídolo como tem que ser cultivado, sabe? Eu acho que é por aí, essa é a minha opinião. Não sei se eu estou certo também, né, Quartarolo? Brasileiro gosta de desqualificar. Ninguém desqualifica tão bem quando a gente ganha, o adversário é ruim. Quando a gente perde, o nosso time não serve para nada. Os argentinos já fazem diferente. Eles ganham do seu time e falam assim, ganhamos de um grande time. Quando perde, perdemos de um grande time. É claro, se você desvaloriza o adversário, você desvaloriza você também. Mas essa parte... Vou falar de um cara agora para encerrar, que a gente já tomou muito seu tempo, Paulo. Tá gostoso o papo. Tá. O cara maravilhoso que eu conheci como pessoa, não tão intimamente, mas como jogador, tinha uma grande admiração. Como presidente de clube não foi legal. Esse tal de Roberto Dinamite é outro que jogava um pouquinho, né? Joguei com ele, tive o prazer de jogar com o Roberto no Vasco e tive o prazer de jogar com ele num momento difícil da vida dele. Eu joguei com o Roberto em 83, no segundo semestre, a então esposa dele, a Jurema, né, que sempre foi a paixão da vida do Roberto, ela estava tratando de um câncer, né, e eu saí do Vasco no final começo de dezembro, né, primeira quinzena de dezembro de 83. Em janeiro, fevereiro, se eu não me engano, ela veio a falecer.
Então o Roberto não treinava, o Roberto se dedicava totalmente à mulher dele, ele só vinha fazer o coletivo, um outro treinamento e ia pro jogo. E mesmo assim ele desequilibrava, era bola parada, batia muito bem na bola, assim, e como pessoa também, eu sinceramente, o Roberto para mim foi um cara que eu aprendi a admirar na convivência dele, né? Não sei se como presidente do Vasco, ele pegou o Vasco numa fase muito ruim, né? O Eurico fez coisas até piores que o Roberto, em termos de administração, muito piores, né? Ele já pegou o barco assim, né? E talvez ele não soube controlar, né? Foi criticado um tempo aí, brigou com o Eurico, né? Mas eu acho assim, que o Roberto, como pessoa, assim, maravilhoso, foi um aprendizado muito grande também. Eu tinha só 18 anos na época, pô, pegar um jogador do nível do Roberto jogando, para mim também foi um aprendizado muito grande. E o fato de brigar com o Eurico tem consequências. Muito, A eleição do Vasco é a última. Os dois brigaram com o Eurico. Então teve 2 presidentes, um na justiça, outro fora, e no plano espiritual quem manda é o Eurico. Você sabe que o Eurico Miranda foi meu dirigente, né? Nessa época do Roberto. Ele era dirigente, ele não era o presidente do clube, era o Calçado o presidente. Mas o Eurico era o Eurico que mandava ali. Entendeu? Ele tinha também um tal de Arthur Sendas. Arthur Sendas era um português que tinha aquela famosa rede. Isso. O bom Marcelo Sendas, né? Eu lembro que para pegar as luvas lá, eu cheguei lá, o Eurico chegou perto de mim, quem vai te pagar aquele senhor lá, ó. O nome dele é Arthur Sendas, e o Eurico vai te pagar. Mas não precisa nem cobrar ele, já veio, me pagou, sabe, português lá. Então, assim, eu convivi com esse pessoal. E o Eurico, sabe, o Eurico, ele defendia o clube dele, né? Erradamente ou não, ele defendia o clube dele, ele brigava. O Vasco podia estar errado em todos os sentidos, mas ele brigava pelo Vasco. Eu acho que tá certo, não tá errado, não. Eu tenho muitas histórias com o Eurico Miranda. Só para encerrar, para fazer a última pergunta. Você lembra de uma história muito gozada com o Eurico Miranda no Vasco da Gama envolvendo você? Não foi assim, um pouco tempo, né, de convivência ali no Vasco, né, mas assim, mas ele foi legal, assim, o Eurico, assim, ele era muito vascaíno, né, ele era o torcedor, ele não sabia separar o torcedor do diretor, não sabia separar. O Eurico vivia Vasco. O Eurico era um diretor que estava no Vasco ali 24 horas por dia, ele só ia para casa para dormir. Tanto é que depois o filho dele também, antes dele falecer, foi diretor com ele, trabalhou no Vasco. O Eurico era vascaíno e ele defendia o Vasco. O jogador, se fizesse dar bola com o clube, ele arrebentava com o jogador mesmo, entendeu? Ele arrebentava. Então, assim, ele era um cara que ele era vascaíno, antes de ser diretor, ele era torcedor vascaíno mesmo. Então, assim, eu admirava o trabalho dele. Eu tenho algumas críticas a ele, lógico que eu tenho, mas ele brigava pelo Vasco, né? Tá certo. Quartarolo, dá um abraço no nosso Paulo Egídio. Bem apertado, né? Foi muito legal a conversa com ele aqui, hein? Olha, eu vi Paulo Egídio do Botafogo. O Botafogo formava cada jogador, que eu vou falar para você. Comercial também, né? Faz tempo que não forma. Então. Então, para encerrar, prometa você. Você disse que trabalhou na base do Comercial e do Botafogo. Por que é que esses times não conseguem formar mais ninguém? Sabe o que acontece, Quartarolo? Antigamente, os clubes grandes, eles iam no time interior, né? Brotava jogador. No Botafogo, você vê Raí, Paulo Egídio, Chiquinho, Toninho Cajuru, Nelson, eu vou aqui, começar o Mauricinho, Carlos Hansen, Luiz Alberto, grandes jogadores. E os clubes grandes, eles não tinham uma formação. O que aconteceu? Os clubes grandes foram formando jogadores, foram dando condições, criando CTs, foi criando, dando condição para que surgissem jogadores. Os clubes do interior, financeiramente, começaram a não ter mais aqueles diretores que colocavam dinheiro no clube, então começou a cair. Por exemplo, deixa eu melhorar aqui. Por exemplo, quando eu jogava no Botafogo, na base, eu fazia coletivo com os profissionais, no Santa Cruz. Quando o Botafogo, o Santa Cruz, o profissional não usava o campo, nós usávamos o campo, nós juniores. Quando eu fui técnico da base, eu não podia pisar no gramado. Você não podia pisar e nós não tínhamos onde treinar. Nós tínhamos que ir em cidades vizinhas treinar. De ônibus, campos ruins. Então não tinha atenção dada. Essa atenção foi caindo. Essa atenção foi sendo diminuída. E os clubes passaram a não revelar mais. Quanto tempo faz que você não ouve um jogador ser revelado num comercial no Botafogo? Quanto tempo faz? E isso em outro. Guarani, por exemplo, quanto tempo faz que não se jogador do Guarani? Na própria Ponte Preta, quanto tempo faz? Agora o Ivan aí, por muitos anos, goleiro. Não sei, acho que foi vendido, né? Porque não vejo mais ele jogar, o Ivan. Então, a atenção que era dada à base, mesmo não tendo estrutura para isso, mas a atenção era muito grande, a atenção, certo? E hoje não se faz mais isso. Na minha época, o treinador da base já não precisaria mais isso.
E é onde eu revelei ainda Cicinho como treinador, o Leandro passou por mim, o Doni passou por mim, ainda eu consegui revelar alguns jogadores. Mas porque eu não tinha qualidades, né? E eu, como eu tinha aqui na minha cidade aqui um campo muito bom, eu era daqui, eu vinha treinar aqui, ou senão eu ia para Pradópolis, que é um pouco mais longe, campos bons, então eu conseguia, né, agradar os jogadores. Hoje está difícil, hoje não tem mais essa atenção. E outra coisa também, viu? Profissionais na base, profissionais. O diretor, aqui no Botafogo, eu vou falar aqui, isso aqui deve ir para o Brasil todo, se ele ouvir, dane-se. O diretor da base do Botafogo, o filho dele era treinador, nunca jogou bola. O filho do diretor é treinador da base. O cara nunca jogou bola, o cara não foi treinador em lugar nenhum, o cara gostava de futebol como o pai gostava. Não pode isso é antiético, isso é ruim para o clube. E aí o Botafogo tá aí, ó, não revela mais ninguém, não chega a lugar nenhum mais, é assim que tá o Botafogo, e assim é o comercial a mesma coisa. Infelizmente. Tem filho que até em time grande, viu? O diretor tem filho. Dá até impeachment, viu, Quartarolo? Tem sub-27 no Corinthians, é incrível. Isso eu sei muito também. Eu sei muito disso aí. Paulo Egídio, eu estou muito feliz de te ver, de te rever, estou vendo que você está bem, se cuida. Você não está no grupo de risco como eu, mas a vacina vai chegar. Aliás, hashtag vacina para todo mundo. Muito obrigado pela sua participação, grandes histórias. Você foi, eu posso falar de cadeira, porque tem algumas coisas, poucas coisas, mas algumas coisas eu conheço em comunicação. Entrevista, boas entrevistas. Você foi uma das melhores entrevistas que nós fizemos, com certeza. Um cara solto, com começo, meio e fim. Eu quero que você seja muito feliz. E aquela promessa, né, Seródio? Já estou prometendo para uns 50 entrevistados. Mas um dia eu vou pagar, mesmo que eu fique pobre, eu vou pagar. O dia que acabar a pandemia, se Deus quiser vai acabar, a gente vai sentar e vai olhar olho no olho, vai poder se abraçar, que faz uma falta, e tomar uma cervejinha, se Deus quiser, ou no Pinguim, ou aí no Dumont. Que beleza. Seja feliz, cara. Seródio, dá um abraço para ele. Vou reservar a mesa do Pinguim, que o Quartarolo vai pagar. Não, aqui no Pinguim é por minha conta, quando vocês vierem. Então eu pago aqui. Não fala isso que ele vai. Paulo, pra vir. Um beijo enorme para você. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela conversa. Foi muito bom ver você. Obrigado mesmo de coração. Olha, eu que quero agradecer vocês, sabe? Ô, Seródio, eu quero agradecer. Quando me ligaram dizendo que era com o Quartarolo, eu fiquei realmente emocionado. Falei, porra, o Quartarolo, cara, o cara me lembrou de mim, cara. O cara tá lá das melhores mídias do Brasil. Pô, comecei lá atrás, sendo entrevistado por ele. Eu fiquei muito contente, Quartarolo, muito contente mesmo e até lisonjeado. Eu quero agradecer vocês terem lembrado de mim, tanto você quanto o Seródio. Estou à disposição de vocês. Vocês têm meu WhatsApp e meu telefone. Qualquer coisa é só mandar um alô aí. E mais uma vez, muito obrigado pela lembrança e que Deus abençoe vocês aí. Este Paulo Egídio, gente boa demais, foi um grande jogador. Vou repetir o que eu falei no começo. Aliás, tem um monte de jogador da época dele que se jogasse hoje, meu Deus do céu, a seleção brasileira ia sobrar. E agora tá fartando. Paulo Egídio jogou só em time grande, rapaz. Um cara como esse, Corinthians, Vasco da Gama, Grêmio, o Joinville, que na época era muito forte. Rapidamente, para terminar. O Joinville, viu? O Joinville, olha nós tínhamos o Walter Dibi, que era aqui de Ribeirão Preto, e o Barbiroto, o goleiro. Alfinete, Leandro, que foi campeão do mundo pelo Grêmio, Léo, que foi um dos maiores quartos zagueiros que teve aqui no Botafogo, no comercial, depois foi pro Vasco, e o Jacenir, que vocês conhecem. O Dorival Júnior, Nardella, Moreno, que veio do Rio de Janeiro, América, Geraldo Pereira, jogou no São Paulo, Seleção, Botafogo, Cláudio José e Paulo Egídio, e o Wagner também, baixinho. Esse é o nosso time 86 lá. Pra você ver como é que o time era bom. Irmão, o Nardella é lá da minha Piracicaba, vi começar no 15 de Piracicaba, na década de 70, o Reinaldo Baldessin, gente boa demais. Um abraço para ele também. Um dos melhores caras com quem eu joguei, como jogador grande, ele tem história, é o maior ídolo da história de Joinville, é ele, mas como pessoa também é uma das melhores pessoas com quem eu convivi na minha vida. O pai dele falava, o Nardo joga bem, né? Eu falei, nossa, se joga. Jogou no Grêmio também, gente boa demais. Paulo Egídio, grande nome, muitas histórias para contar. Ele tem tanta história, gente, que vai dar mais um programa, mas isso a gente vai fazer mais à frente, sentado lá no Pinguim, em Ribeirão Preto, tomando aquela cerveja, que eu não vou deixar ele pagar sozinho, porque eu pago metade. Eu só tomo uma mesmo. Eu aceito, vai, pronto. Um abraço, gente. Um abraço. Esse é o Futebol em Rede Entrevista, hoje com Paulo Egídio. Vem com a gente, vem.